Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma conversa aqui no Deep Dive. Hoje o cardápio mistura tecnologia que, olha, parece coisa de ficção científica, negócios que movimentam fortunas e, claro, aquela pitadinha de ironia que a gente gosta. Vamos falar sobre o impacto da inteligência artificial nas gigantes da consultoria mundial. A nossa conversa parte de um artigo bem provocador do André Medeiros, lá da Advoco Brasil, chamado Cinco Segredos Incômodos que a IA revelou sobre as maiores consultorias do mundo. É isso mesmo. O estopim dessa história toda, como o André Medeiros bem pontua, foi algo que parecia só notícia boa, né? A McKinsey é uma das maiores do mundo, recebendo um joinha, digamos assim, da OpenAI por ter usado, imagine só, 100 bilhões de tokens de IA. Uma verdadeira festa da inovação, não é? Só que, talvez essa festa tenha acabado revelando mais do que eles gostariam. Quase uma confissão involuntária, sabe? Uma confissão de que aquele modelo de negócios multibilionário que parecia inabalável talvez esteja com os dias contados. Ou pelo menos precisando de uma reforma urgente. É aí que a história começa a ficar boa de verdade. A mesma tecnologia que essas consultorias vendem como a solução mágica para os outros está, olha que irônico, expondo as fragilidades delas mesmas. Exato. Nossa tarefa aqui, então, é investigar esses segredos incômodos, como ele chama, que a inteligência artificial trouxe para a superfície. Sempre seguindo a linha de raciocínio do André Medeiros, claro. Vamos tentar entender como essa ferramenta está virando o jogo para essas empresas que, por décadas, venderam a imagem de que tinham um acesso quase exclusivo ao conhecimento aplicado à estratégia, aquele saber que transforma dados em decisões. Combinado. Então vamos direto ao primeiro ponto que o Medeiros levanta: o segredo da ferramenta. Ele basicamente diz o seguinte: as consultorias mais badaladas, as de elite, estão usando as mesmas ferramentas de IA que, bem, qualquer pessoa ou empresa pode assinar e usar. Quer dizer, então que aquele mito do conhecimento secreto guardado em cofres talvez não passe disso mesmo, um mito. Esse ponto é nevrálgico, né? Pense bem, se a ferramenta principal, modelo de linguagem avançado, como o ChatGPT-4 ou enfim similar, tem um custo mensal que, para uma empresa, é irrisório, algo na casa de, digamos, 100, R$ 200 por usuário. Como é que se sustentam contratos de consultoria que podem facilmente ultrapassar a casa dos milhões? Isso arranha bastante aquela aura de exclusividade de possuir algo que mais ninguém tem, né? Uhum. E isso nos joga direto no colo do segundo ponto do artigo, o tal paradoxo do valor. O Medeiros lança a pergunta que incomoda: se a tecnologia base custa tão pouco para acessar, por que o serviço final custa uma fortuna? É uma provocação e tanto. Fica parecendo que a gente descobre que aquele prato caríssimo do restaurante estrelado, sabe, foi feito com ingredientes comuns comprados ali na esquina. Onde foi parar o valor agregado que justifica essa diferença gigantesca? Olha, historicamente, esse valor estava na capacidade única de coletar, analisar e transformar montanhas de dados em planos de ação concretos, estratégicos. Certo? Era o domínio de gigantes da consultoria como a McKinsey, BCG, o Boston Consulting Group e outras. O argumento do André Medeiros é que a IA generativa meio que democratizou uma parte considerável desse processo. Ela consegue gerar análises, resumos, até propostas iniciais com uma velocidade e um custo impensáveis há poucos anos. Então o valor estaria mudando de lugar, deixando de ser ter a informação para ser saber o que fazer com ela. Ou melhor, saber o que perguntar para a IA. Precisamente. O Medeiros sugere que o valor está migrando do acesso à informação, que ficou mais fácil, para a habilidade de fazer as perguntas certas, os prompts certeiros para IA. Ele até cita uma estimativa, talvez um pouco provocadora, né, mas que ilustra bem. Um projeto que antes demandaria 6 meses de trabalho intenso e custaria, sei lá, R$ 2 milhões, talvez hoje possa ser esboçado ou acelerado significativamente com 6 horas e os prompts corretos. É uma mudança brutal na percepção de onde reside o verdadeiro valor do serviço de consultoria. 6 horas contra 6 meses. Nossa, a diferença é assustadora. Mas aí entra uma questão crucial que o próprio Medeiros aborda.
Não adianta só saber perguntar se a resposta que vem da IA é, digamos assim, criativa demais, né? Ele chama isso de a crise da verificação. E o exemplo que ele usa é de arrepiar, o caso da Deloitte na Austrália. Sim, esse caso é emblemático e foi bem explorado no artigo. A Deloitte entregou um relatório para o governo australiano, um trabalho de quase $500 milhão australianos, e depois se descobriu ter sido largamente baseada no GPT-4. Até aí, talvez não fosse o problema maior, né? A questão é que o relatório estava cheio do que chamam de alucinações da IA. Alucinações? Como assim? Tipo, a IA inventando coisas? Exatamente isso. Citações de juízes que nunca disseram aquilo, sabe? Referências a estudos acadêmicos que simplesmente não existiam. Atribuições de ideias a especialistas errados. Chegaram ao ponto de errar a grafia do nome de uma juíza importante no documento oficial. Como uma senadora australiana que o Medeiros cita comentou na época, eram erros que reprovariam um estudante universitário no primeiro ano. E custou $500 milhão. É inacreditável. Isso mostra que ter acesso à ferramenta mais potente do mundo não serve para nada. Ou pior, pode ser desastroso, se não houver um controle de qualidade humano rigoroso por trás. Fico imaginando o tamanho da crise de confiança que isso deve ter gerado lá. E o ponto central que o André Medeiros extrai dessa história não é condenar o uso da IA em si, porque ela é sim uma ferramenta poderosa. O problema foi a falha assim clamorosa na supervisão humana e talvez pior a falta de transparência inicial. Aparentemente só admitiram o uso extensivo da IA depois que um acadêmico atento levantou a lebre, sabe? Isso reforça muito a ideia de que gerar texto, gerar ideias com IA ficou relativamente fácil. O difícil, o que se tornou um serviço premium, é a capacidade de validar criticamente esse conteúdo. Garantir que ele é preciso, relevante e, claro, confiável. Faz todo sentido. E as concorrentes, como o Medeiros menciona, outras gigantes como a UI, a KPMG, PwC, a própria BCG, correram para dizer que os processos delas eram diferentes, né? Que tinham humanos no circuito supervisionando tudo. Ou seja, a verificação humana virou o novo selo de qualidade, quase um artigo de luxo. Exato. O Medeiros conclui que a verificação deixou de ser apenas uma etapa do processo para se tornar, talvez, o principal produto de valor. Como disse um chefe do Serviço Público australiano, também citado no artigo, a IA não é responsável pelo seu trabalho, você é o responsável. A responsabilidade final é indelegável, não tem jeito. Entendido. Então temos ferramentas que todo mundo pode usar, um valor milionário que está sendo questionado, e a verificação humana se tornando o diferencial caro. Mas o André Medeiros ainda traz um quarto ponto, talvez o mais subterrâneo: o fim do bode expiatório. Ele toca numa função não declarada, digamos assim, das consultorias. Sim, ele menciona discussões, talvez pinçadas de fóruns online como o Reddit, sobre um papel mais sutil, porém importante, que as grandes consultorias desempenhavam, o de servir como um escudo protetor para a diretoria das empresas. Sabe, contratar uma consultoria de renome para recomendar medidas difíceis, como demissões em massa ou reestruturações dolorosas, isso permitiria aos executivos dizer: vejam bem, não fomos nós que decidimos isso sozinhos, foi a recomendação técnica da consultoria X, uma forma elegante de terceirizar a culpa por decisões impopulares. Uma espécie de seguro reputacional para decisões amargas. É uma dinâmica interessante, embora ninguém admita isso abertamente, né? Mas como a IA entra nessa história? Pois é. A análise do Medeiros questiona justamente a eficácia desse escudo na era da IA. Essa dinâmica de culpar o consultor funciona bem quando a recomendação vem com o peso de uma marca de prestígio, que supostamente empregou seus melhores cérebros, seus métodos exclusivos. Mas e se o mercado começa a perceber, ou pelo menos a suspeitar fortemente, que a análise por trás da recomendação veio em grande parte de um algoritmo acessível a qualquer um por uma assinatura mensal? Aquela fina camada de legitimidade, como o Medeiros coloca, que uma marca como a McKinsey oferece, começa a se esfarelar. Fica difícil culpar o ChatGPT por uma demissão em massa, não acha? Realmente, perde totalmente o efeito. Não dá para dizer foi o algoritmo que mandou.
Isso realmente pode minar uma função psicológica importante, ainda que implícita, que essas consultorias exerciam no mundo corporativo. É mais um pilar que parece balançar com a chegada da IA generativa. Juntando tudo isso, ferramentas públicas, valor questionado, verificação como luxo e agora nem o papel de bode expiatório funciona tão bem, parece um cenário bem sombrio para elas, não? Sombrio talvez seja forte, mas certamente desafiador. Não é necessariamente o fim do jogo, mas sim uma revolução do conhecimento, como o próprio Medeiros descreve. Ele até pega emprestado um termo da Bain & Company, outra gigante do setor, que falou em uma revolução industrial para o trabalho do conhecimento. O artigo também menciona o CEO da McKinsey, o Bob Sternfels, que parece ver a IA mais como uma força que vai redefinir o trabalho do consultor do que eliminá-lo. Até porque ele antecipa uma futura escassez de talentos qualificados, né? Então, a mensagem principal que o André Medeiros extrai não é de apocalipse, mas de transformação profunda, uma necessidade de adaptação. Exato. A tônica do artigo parece ser a necessidade urgente, assim, inadiável, de reinvenção. O valor, como a gente vinha discutindo, está claramente migrando. Sai do simples acesso à informação ou da capacidade de processá-la de forma exclusiva e vai para a aplicação estratégica da IA, para a capacidade de usar essa ferramenta de forma inteligente, crítica e, principalmente, responsável. E isso nos traz de volta aquela questão das perguntas, né? Que parece ser o quinto ponto-chave na análise do Medeiros, o novo diferencial. Ele realmente insiste bastante nisso ao longo do texto. Com toda razão. Na visão que o Medeiros apresenta baseada nessas mudanças todas, o grande diferencial competitivo no futuro da consultoria não estará mais em ter as respostas prontas na prateleira, ou mesmo em gerar respostas rapidamente. Estará em dominar a arte de formular a pergunta perfeita para a inteligência artificial, em saber como extrair o melhor da ferramenta. Mas isso não é só saber usar o prompt certo, imagino eu, deve envolver mais coisa, não é? Com certeza. Exige um conjunto de habilidades que talvez seja até diferente do perfil clássico do consultor, sabe? Exige um pensamento crítico extremamente afiado para avaliar o que a IA entrega, uma capacidade de síntese apurada para conectar os pontos, um entendimento profundo do negócio e do contexto do cliente para saber o que perguntar e como perguntar. E claro, voltamos à questão da validação rigorosa, a capacidade crítica, a validação humana e a formulação estratégica das questões tornam-se absolutamente centrais. Talvez estejamos vendo o nascimento de um novo tipo de profissional de consultoria. Certo. Vamos tentar, então, costurar todas essas ideias que surgiram da leitura e análise do artigo do André Medeiros aqui no Deep Dive. O cenário que ele descreve é no mínimo instigante. As consultorias, que por muito tempo foram vistas quase como oráculos modernos, sabe? Detentoras de um saber especial, agora estão usando ferramentas que, em sua essência, estão disponíveis para quase todo mundo por um custo relativamente baixo. Uhum. E essa disponibilidade escancara o tal paradoxo do valor. Por que pagar milhões se a tecnologia base é acessível? Ao mesmo tempo, casos como o da Deloitte mostram que a tecnologia sozinha não basta, né? E a validação humana, a garantia de qualidade, vira um diferencial crucial, quase um luxo. E até aquela função mais discreta de servir como bode expiatório para decisões difíceis parece enfraquecer, já que a recomendação pode ser vista como vinda de um algoritmo comum, por assim dizer. O que nos leva à conclusão principal do artigo, me parece. Não é o fim, mas uma revolução que exige reinvenção. A habilidade-chave se desloca, sai de ter respostas para saber fazer as perguntas certas e validar o que a IA produz. É uma reviravolta considerável para um setor tão tradicional e poderoso. O mais irônico de tudo, como o Medeiros deixa bem claro no texto, é que as próprias ferramentas que as consultorias estão ajudando a implementar nos clientes são as que estão forçando essa autoanálise, essa necessidade de repensar os próprios fundamentos do negócio delas. É quase como se estivessem vendendo paz e, sem perceber, cavando o chão sobre os próprios pés. É uma ironia deliciosa, de fato. E as perguntas que o André Medeiros levanta no artigo são diretas, quase um tapa de luva de pelica, né? Por que pagar milhões por algo que pode ser acelerado com bons prompts? Será que acabou a era de culpar o consultor? A mágica da consultoria agora se resume a uma assinatura mensal de software? A verificação é o novo artigo de luxo?
São provocações que certamente estão ecoando nos corredores dessas grandes firmas. Sem dúvida nenhuma. A análise do André Medeiros não pinta um quadro de destruição, mas sim de uma transformação inevitável e talvez até saudável ao longo prazo. Mostra que a inteligência artificial não é só mais uma ferramenta na caixa, mas algo que está reconfigurando o valor do trabalho intelectual e estratégico de uma forma bem profunda. Concordo. A ênfase na reinvenção, na mudança de foco para a aplicação estratégica inteligente da IA e principalmente na habilidade de fazer as perguntas certas e validar as respostas, sugere um caminho, não é um beco sem saída, mas um chamado à ação bem forte para o setor. A adaptação, olha, deixou de ser uma opção faz tempo. Pensando então nas implicações práticas. Para quem está do outro lado, contratando ou pensando em contratar uma consultoria. Essa análise do André Medeiros, baseada nos segredos incômodos, levanta questões essenciais, não é? O que exatamente se está comprando? Qual é o processo real por trás daquelas recomendações, especialmente agora com a IA no jogo? E, fundamentalmente, de quem é a responsabilidade pelo resultado final? Como o caso da Deloitte deixou dolorosamente claro. Sem dúvida. Parece que estamos caminhando para uma relação mais transparente e talvez mais exigente entre clientes e consultorias. Menos sobre comprar um nome de peso ou uma marca e mais sobre contratar competências específicas, incluindo, claro, a competência de usar a IA de forma eficaz e ética. E isso me leva a um último pensamento, sabe? Uma reflexão para quem nos ouve que ecoa essa discussão sobre o novo diferencial que o Medeiros aponta. Se a competência-chave está migrando de ter o conhecimento ou acesso exclusivo para saber fazer as perguntas certas e validar criticamente o que a IA gera, será que isso não acaba, de certa forma, nivelando um pouco o campo de jogo? É uma excelente questão para finalizar. Será que essa mudança não abre mais espaço para consultorias menores, talvez mais especializadas e ágeis? Ou até mesmo para equipes internas das empresas que se capacitem nessas novas habilidades, para competirem de forma mais efetiva com os gigantes estabelecidos? Se o diferencial não é mais só o tamanho ou a marca, mas sim a inteligência em interrogar a IA e a capacidade de validar suas respostas, o que realmente vai definir a expertise nesse novo cenário que está se desenhando tão rapidamente, fica aí a provocação. Uma ótima provocação para fechar nossa conversa. Esta foi a nossa análise inspirada pelo artigo instigante de André Medeiros, da Advoco Brasil. Esperamos que tenha sido útil e, por que não, divertido. Até a próxima exploração aqui no Deep Dive.